Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Nossas Letras e Algo Mais. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para o estudo da Palavra de Deus e nós estudamos a lição da Escola Sabatina desse trimestre que tem um título de Alusões, Imagens e Símbolos. E o estudo dessa semana fala de imagens do casamento. Mas antes de nós darmos início, eu gostaria aqui de saudar algumas pessoas que nos acompanham, estão sempre compartilhando, estão sempre fazendo perguntas, interagindo conosco no nosso canal, como o Rubens Lessa, a dona Márcia Fonseca, o Costa, a Ana Cristina, a Nilza Oliveira, a Nereide Pereira, o Clebson Carvalho, a Del, que está lá de Portugal, nosso irmão Everton, que fala aqui do Monte Castelo, Gorete Cavalcante, a Marta Gomes, Marta Belarmino, Tereza Passos e o seu Gomes, né? Que hoje assim, me deu um alô. Tudo bem, seu Gomes? Que bom que o senhor está conosco, viu? Fico feliz. E para o nosso estudo dessa semana, estou aqui com dois amigos e irmãos, o William e o Anderson. Tudo bem? Anderson, tudo bem, William? Bem, boa noite. Boa noite, amigo ouvinte, boa noite, irmão, irmã, querido, que chegou até esse canal de alguma forma, que você possa compartilhar, que você possa também estudar a palavra de Deus, possa ter um encontro pessoal com Ele, verdadeiro, com Cristo. Sejam todos bem-vindos. A gente quer estudar a palavra de Deus de uma forma bem inteligente, bem clara, bem fluida, bem tranquila, mas à luz, sobretudo, da Bíblia e com a instrução do Espírito Santo. Que Deus nos Amém. abençoe hoje. Olá, querido ouvinte, querida amiga, querido irmão. É um prazer estar aqui novamente. Vamos estudar a palavra de Deus. Isso é sempre um prazer estar no meio de amigos e irmãos tão queridos. E que Deus possa iluminar esse estudo que iremos fazer e a nossa vida. E vamos seguir junto aí, dessa maneira aí que a gente gosta de estudar. Vai ser um momento muito prazeroso, né? De Amém, estudo que da bom. palavra. Amém. Que bom. Para a gente dar início, então, vamos fazer uma oração. Santo e amado Pai, Senhor, abençoa, Pai, o estudo desta semana. Abençoa cada pessoa que tem a oportunidade de ouvir a Tua palavra através desse canal, que tem a oportunidade também, Senhor, de refletir na Tua verdade. Nós estamos aqui, Senhor, unicamente com o propósito de sermos servos e sermos usados pelo Teu Santo Espírito para que nós possamos usar de toda a sabedoria que Ele possa nos conceder para o estudo dessa semana. Que nós possamos, como instrumentos, Senhor, chegar àquelas pessoas que precisam. Abençoa cada um que aqui está, abençoa cada um que vai assistir e que todos também possam ser bênçãos, Senhor, compartilhando esse estudo para aqueles que precisam. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua luz, que a Tua graça esteja presente na vida de cada um, é o nosso desejo. E a Ti, Senhor, nós o direcionamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Como eu falei, essa semana nosso estudo é imagens do casamento. E a lição aqui, ela tem um texto que eu achei interessante, que a gente já começa com esse pontapé inicial, até para contextualizar os nossos amigos que estão assistindo em casa, né? Ela diz o seguinte: a Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitimos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre seu amor por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele fez para nos redimir. E ela continua dizendo: as ideias atuais sobre amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Eu vou só citar, né, porque não vai dar para a gente ler, alguns textos e vou depois deixar nos comentários aqui do vídeo alguns
textos bíblicos, uma série de versículos bíblicos que nos falam de imagens de casamento e dessa relação com Deus. Então eu vou deixar depois de escrito aqui, a gente não vai conseguir ler todos agora, alguns durante a lição, né? Gênesis 2, 23 e 25, que fala do primeiro casamento, Efésios 5, 29 a 32, Ezequiel 16, 4, 14, Gênesis 24, 14, Apocalipse 19. Esses são alguns dos, dentre vários outros, né, versículos bíblicos que falam sobre essa imagem do casamento. E a lição vem no domingo tendo o tema uma só carne. E ela diz assim: o casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade de Deus que Deus deseja ter com a humanidade. E já vai fazendo essa referência para Gênesis 2, 23 a 25. Eu vou ler rapidinho. Gênesis 2, 23 e 25 diz: E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Para a gente dar o pontapé inicial, né? Dentro desse contexto aqui de Gênesis, a lição pergunta de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade. Efésios 5, 29 e 32, acho que responde, né? Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes dele alimenta ele e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Né? Quando ele diz que homem e mulher se fizeram uma só carne através do ato matrimonial, ele faz uma comparação também que Cristo e a igreja deveriam ser uma só carne, no sentido de Cristo ser o cabeça da igreja e a igreja ser o corpo de Cristo. Então é uma unidade, né? É uma unidade. E essa unidade, do mesmo jeito que homem e mulher, um e o outro se mantêm, se suportam, se respeitam, se alimentam, cuidam um do outro, aqui diz, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ou seja, antes dele cuida e dele alimenta, como Cristo faz com a igreja. Cristo nutre a igreja, pois somos membros desse corpo. Ou seja, somos partes do corpo de Cristo como igreja e por isso deveríamos, ou né, eu estou dizendo assim, deveríamos, que a gente ainda vai falar algumas coisas, né? Interessante, mas deveríamos, ou era o interessante, é a nossa expectativa que a gente se comportasse em um só como membros do corpo de Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos, carta aos Coríntios também, que assim como existem vários membros, né? Você até citou como os amigos, né? Nós temos 5 dedos na mão e você não querer cortar nenhum deles e todos eles são muito úteis, mas cada um é diferente um do outro, ocupa uma posição diferente, assim também somos membros no corpo. Os membros são vários que compõem o corpo de Cristo, mas é uma unidade só que é para andar em conjunto como se fosse uma só carne, estar coesa com Deus. Exatamente, né? Esse é o nível de intimidade que Deus procura ter com a humanidade, né? Com o seu povo, posso assim dizer. Porque o propósito de Deus não é simplesmente criar o homem e deixá-lo à deriva, né? Ele quer ter um relacionamento. E nada mais sólido, vamos dizer assim, do que dentro da nossa cultura que a gente conhece como o casamento, né? A gente tem na cultura ocidental, a gente tem uma preparação, né, para um casamento, e a gente vai ver que Deus, ele fala, a lição, né, fala sobre a expressão de bodas do cordeiro, né? Isso. A gente vai ver aí que é como se fosse a festa, né? Um momento aí de celebração, né? Um momento que Deus, ele tem esse planejamento de ter esse nível de celebração para com esse corpo que é a igreja, que aí seria, né, a relação aí que a gente fala do casamento. E ele não quer que essa relação seja algo simplesmente momentâneo. Ele quer que seja algo para sempre, eterno. E aqui no casamento, que a gente conhece, né, a humanidade, quando alguns casamentos terminam com sejam felizes até que
a morte os separe. Só que Deus está querendo promover para o seu povo vida eterna. Eterna, exatamente. Então ele quer ter um relacionamento duradouro, não algo que simplesmente vá durar como aqui na humanidade até a morte que os separe. Ele quer algo que seja por toda a eternidade. É algo muito bonito, né, da parte de Deus, quando ele se expressa usa essa figura de linguagem do casamento, né? E o que ele quer promover para esse casamento com o seu povo. Ele quer promover isso de uma forma eterna. Agora, como a lição bem falou, o nosso entendimento, né, é sobre a ótica humana das nossas relações, do que é o casamento, sobre a virtude as questões do pecado que envolvem, né, depois da queda. Mas a gente tem que sempre lembrar, como foi falado aí em Gênesis, que o casamento foi um fundamento criado antes do pecado, por Deus. Isso. Então, originalmente, Deus, quando instituiu o casamento, ele tinha um planejamento diferente do que hoje a gente conhece pela realidade do casamento. E é sobre essa ótica que eu acho que a lição tá querendo que a gente observe, caminhe nesse princípio do olhar de Deus sobre como Jesus falou, né? No princípio não foi assim. Quando perguntaram a ele sobre o casamento. Jesus falou, não foi para isso que eu instituí o casamento. Não instituí para vocês dar carta de repúdio, né? Exatamente. Não foi para você subjugar o seu cônjuge, né? E fazer o que quiser. E a lição vai tratar bem nesse aspecto, né? Do relacionamento de Deus para com o seu povo. O que ele espera de nós. Como é a atitude dele para conosco. Eu acho muito bonito isso aí. Trata muito da questão de fidelidade, né? Aliança e fidelidade. Se a gente vê o contexto do que cada dia da semana vem falando, a gente acaba trazendo um pouco dessa questão de aliança e fidelidade, né? Sim. O Anderson falou assim, o casamento foi instituído antes do pecado. E aí o que acontece? E após o pecado? Aí a lição traz um texto aqui que é interessante, que diz assim, o casamento é uma união entre duas pessoas imperfeitas, né? Que é uma união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos. E o casamento entre Cristo e a igreja, no atual estágio que a gente está, é uma união entre um Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem que entender que a gente, dentro dessa relação nossa com Deus, né, nós somos o imperfeito, né? Exato. Entendeu? Mas mesmo assim, ele está ali, como o Anderson disse, dentro do contexto do casamento que a gente conhece hoje, que até a morte, que quando diz, né, que sejam felizes, até que a morte os separe. Mas, como bem dito, na verdade... Existem outras coisas no meio, né? Mas para Deus, não é até que a morte separe, não. É para que você esteja comigo na eternidade. Exato. Não é isso? Porque você vai lembrar de João capítulo 10, né? Cristo diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, a completude, né, da vida, uma vida perene, contínua. Amém. Então, a mesma vida que ele vai querer que a gente tenha com ele, seja aqui na terra, seu caminho com ele aqui na terra na dificuldade, vai ser muito mais fácil caminhar com ele no céu quando as dificuldades aqui já forem resolvidas. E aí, a lição, ela depois, na segunda-feira, ela nos leva para o texto de Ezequiel 16. Puxar logo aqui, deixar no ponto, Ezequiel 16. E aqui, esse contexto aqui dessa passagem de Ezequiel fala sobre a infidelidade de Jerusalém, né? E é interessante que quando você começa a ler, você vê que quem conta essa história é quem? É Deus, né? Ele é o locutor da história. E Ezequiel 16, dos versos 4 a 14, eu vou ler a partir do verso 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 16:1, 16:2, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E aí eu vou só abrir um contextozinho aqui, porque você pode entender assim, por que Deus queria que Israel conhecesse as suas abominações? Era para que o povo se sentisse envergonhado, para que o povo se sentisse culpado. Aí eu faço uma analogia até com quando você faz uma consulta médica, você chega lá com a expectativa de saber o quê? Diagnóstico. O diagnóstico do seu problema, né? Do seu problema. Então, Deus, na verdade... Diagnóstico e o tratamento, né? E o tratamento. Então, quando
Diz assim, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Deus aqui, de forma alguma, estava querendo fazer com que o povo se sentisse envergonhado. Ele estava ali apontando qual era o defeito, qual era o diagnóstico, para poder depois apontar qual a solução daquilo dali. Continuando, Ezequiel 16:3, e diz, assim diz o Senhor a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe é Tea. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançado em pleno campo no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue e te disse, ainda estás no teu sangue, vive sim, ainda está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como renovo no campo, crescestes e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceram cabelos, no entanto estavas nua e descoberta. Passando eu junto a ti, vi-te, e eis que no teu tempo, que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as asas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei a aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho puro, fino, e te cobri de seda. No verso 13 diz, assim foste ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite, eram formosas em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Aqui a gente está vendo o quê? Você vê que tem uma figura do abandono, né? O abandono. Começa com uma figura do abandono. Exatamente. Que ele diz assim, ninguém teve piedade de você e te descartou nua e suja de sangue. E ninguém fez ali os ritos iniciais de purificação, né? Que ele fala aqui enrolado com sal no primeiro momento, que era um rito de purificação. Não lhe deu banho, não lhe lavou com água, mas deixou lá. E eu, no meio do caminho, te encontrei, te limpei, vi que você estava suja com sangue e te perfumei. E, ao mesmo tempo, não só há uma limpeza aí física, como começa a colocar roupas como uma situação de cobrir a nudez e dar uma posição de destaque e proeminência. Ou seja, eu não estou só te recebendo para que você seja uma serva. Eu estou te recebendo para te colocar numa condição de filho, né? Adoção de filhos. Isso aqui cabe em vários pontos da Bíblia. Sim. É o pai do filho pródigo que recebe o filho pródigo sujo. E automaticamente, quando ele recebe o filho pródigo sujo, o que ele diz? Tragam uma melhor roupa, tragam uma sandália, tragam um anel no dedo, eu vou te dar uma posição de destaque. Isso daqui é o homem que é chamado de o bom samaritano, que encontra o outro ali despido, sujo porque levou pancada, no meio da rua, onde o levita e o escriba não quiseram tocar para não ficar impuro. E aquele homem ali tira do sustento dele, tira da força dele, para poder cobrir a nudez, a necessidade daquele outro homem, leva para a estrebaria e diz, o que ele precisar aqui gastar, eu pago, volta que eu pago. Então você está vendo a figura de Deus ali se manifestando em vários momentos. E se você for olhar em quase todas as igrejas do Apocalipse, né, até chegando em Laodiceia, porque eu te recomendo que tu és pobre, cego e nu, compra de mim ouro puro, ouro refinado, né? Porque você está dizendo que é rico e abastado, mas tu é pobre, cego e nu. Então você tem a figura de Deus reconhecendo que o povo sempre não consegue enxergar a sua insuficiência divina, a sua excesso de pecaminosidade, excesso de sujeira, o seu abandono espiritual, o seu distanciamento espiritual de Deus. E Deus vem na situação de colocar em posição de destaque. E aí não só em colocar em posição de destaque. Esse Deus, ele é o Deus que resgata, que ele resgatou, tirou do abandono. Sim. Ele é o Deus que eleva, né? Então, que ele te coloca numa posição de filho, ele te adota como um filho, né? Te faz ser abraçado. E ele é o Deus que sustenta. Porque ele sustentou e fez com que essa
essa criança que ele aparentemente tira, ela cresça e fique formosa. E o interessante no versículo final, que diz assim, ó, a sua fama se espalhou entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita e sua beleza. Quem deu o esplendor? Ele que Foi tinha... ele. Ele tinha mantido, ele tinha limpado, ele tinha sustentado, mas o esplendor era por causa dele. O mérito era dele. É. A conquista era dele. E aí ela vai mais na frente, é porque o Ezequiel, esse capítulo é muito grande de Ezequiel, mas na frente você vai ver que por esse esplendor, por ela ser extremamente bonita, por ela ser esse símbolo aí de uma mulher, né? Por ser extremamente bonita, ela acaba vendendo essa beleza dela para outros reis, para outros deuses, para outras nações, como uma prostituição, que essa é uma prostituição espiritual, né? Que é o símbolo da igreja que se prostitui, que se corrompe em relação a Deus. Eu só queria sinalizar nessa questão da sua fama se espalhou e a sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dei lhe tornou perfeita, me lembra muito que a gente já estudou em outras lições de Ezequiel, também capítulo 28, Isaías capítulo 14, quando fala de um ser fora do comum. Sim. Tua beleza resplandeceste. Ezequiel 26, né? Acho que é 28 e Isaías capítulo 14, onde diz que como eras bonito, filho da manhã, filho da alva, né? Falando de Lúcifer. Ou seja, quão perigoso é nós confundirmos as bênçãos de Deus com o próprio Deus, né? O que Deus nos dá é fruto dele e não do nosso esforço. E é interessante que a lição diz assim, ó. Somos belos aos olhos do céu não por causa do que fizemos para merecer. Isso. Não é Mas isso? porque o Senhor derramou seu favor, né? Verdade, muito bonito isso. Eu até grifei isso também. Esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou o seu favor sobre ela. Eu também sinalizei aqui, ó. Todos três Todos três, Ó, marcamos. Muito bonito. E tornou assim, de igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu, somos belos por estar revestidos pela justiça de Cristo. Essa Amém. justiça de Deus, a justiça de Deus em pessoa. Eu acho que tem um texto de Ellen White que diz assim: nada devemos recear o que Deus pensa a respeito de nós. Porque se formos nos preocupar com o que Deus pensa a respeito de nós vamos ficar muito, muito, muito tristes. Nós devemos ter certeza do que Deus pensa a respeito de Cristo, que é o nosso substituto. É o que ele pensa a respeito de Cristo, ou seja, o mérito dele sobre nós. Justiça de Deus sobre nós. No finalzinho da lição aqui da segunda-feira, tem umas perguntas aqui que é interessante, né? Que ele diz assim, quais são os perigos de confiar em nossa beleza? E a última, né? Como evitar o orgulho espiritual, né? E assim, aí quando você para e você se detalha nessa passagem de Ezequiel, né? Aí você vê, como o William bem falou, né? Uma criança abandonada. E ela só chega a ser uma bela noiva pelos méritos do Senhor, pelos méritos de Deus. Então, assim, é uma coisa extremamente delicada, eu acho que para o nosso contexto atual, e eu acho que a gente até tocou nesse ponto na lição, acho que quase na lição no final do trimestre passado, né? Entendeu? A questão da graça, né? Sim. Favor imerecido, né? Então... Quanto mais próximo de Deus, mais humilde o ser humano ele deveria ser, né? Porque ele entende quem Deus é. E aí quando ele olha... E ele entende quem nós somos. E ele entende o que somos. Né? Então você, contemplando o caráter de Deus, a forma como ele trata, como ele ama, você olha e vê que você está muito longe do ideal. E aí você olha a sua condição pecaminosa e você fala, Senhor, né, tem misericórdia de mim, né, porque sou pecador, né. Acho que na última vez que eu tive aqui, o Wesley citou essa passagem do adorador ali no templo que Jesus falou. Fariseu e publicano, né? Esse alcançou a misericórdia. Porque esse é o fundamento, né? Quando a gente se submete a Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porém, a nossa vontade, né? Ela tá sobre a ótica do pecado aqui. Então, muitas vezes a gente tem que entender que quando Deus pede pra gente ter esse relacionamento, né? É pra dizer assim, olha,
aprender de mim, que sou manso e humilde, né, de coração. Então, quando a gente olha para Cristo, a gente vê verdadeiramente, né, o que somos. E se temos alguma coisa de bom, né, é porque provém, né, toda boa dádiva provém do alto. Então, Sim. toda essa beleza, essa formosura que foi dada aqui ao povo de Deus ou à igreja em algum momento, ela foi dada por permissão de Deus, por bondade, por amor de Deus. Mas muitas vezes essa benécia de Deus foi levada para o lado do orgulho, da vaidade. E aí é onde há, onde há a parte da corrupção. O povo de Deus se corrompe quando ele acha que ele não precisa mais daquele que é o fornecedor, né, de todas as coisas boas que há, porque há mérito por si próprio em ter o que tem, em fazer o que faz, em ser o que é. E, na verdade, é Deus que nos capacita para toda boa obra, né? Então, eu acho que esse é o objetivo de cada vez mais, ao estudarmos a Bíblia, a gente não nos esquecer disso. É por isso que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu já sei o fundamento aí, né? O que Deus quer, o que Deus faz. Por que eu tenho que estar estudando isso aí o tempo todo? É porque a gente pode cair no engano de nos esquecermos quem somos e quem Deus é. E achar que sem Ele podemos alguma coisa. E é interessante que você falou, Anderson, porque isso é um movimento natural do ser humano. Não é verdade? Sim, sim. Eu acho que é até fisiológico nosso. Sim. Nossa mente, nosso corpo, ele busca o comodismo, né? Então, quando você se acomoda com uma situação e você acha que aquilo ali tá tranquilo, tá resolvido, aí você entra naquele estágio do comodismo e aí você começa a achar que o que você tem, o que você conquistou é uma autossuficiência sua, entendeu? Então, é perigoso. É perigoso. É perigoso. Demais. Isso daí. Porque aí vai partir para o que ela está dizendo aqui, né? O perigo de confiar na nossa beleza. E não é mérito, não. Que a beleza não é nossa. A igreja, como ele diz lá no começo, a noiva de Cristo, ela é imperfeita. Isso. Ela só vai ser vista bela pelos méritos do noivo, pelo que Deus fez, e não pelo que ela conquistou, pelo que ela é. Agora, dando continuidade aqui, né? Nós, como bem sabemos, nosso Deus é um Deus de aliança. E ele fez muitas promessas, algumas que já se cumpriram, outras que ainda irão se cumprir. Amém por isso. E Deus, ou seja, Deus é fiel. É verdade. Mesmo que nós sejamos infiéis, Mesmo que sejamos Ele é infiéis. fiel a ele. Né? Agora, tem um personagem bíblico que a história reflete o povo em relacionamento com Deus. É o profeta Oséias. Né? A lição aqui fala. Olha o tema da lição. A esposa prostituta de Oséias. Vou ler só aqui Oséias 1 e 2. E o livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 1, diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezaquias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E aí a lição de... Minha versão NVI diz assim, ó. Vá, tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se de Deus. Gostei. Com essa versão? Nova versão internacional. Nova versão internacional. Interessante, né? Deixa mais clara. Aí o verso, Oséias 3, verso 1, ele diz assim, ó. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Diz assim o texto. E é interessante você ver que isso não se detém apenas no período do povo de Deus da época de Israel. Você vê que em Apocalipse capítulo 18, no versículo do 1 ao 4, mais precisamente no versículo 2, diz assim: Então exclamou com potente voz dizendo, caiu,
a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. E também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Ou seja, o povo de Deus, né, sempre teve o remanescente. Dentro do povo de Deus sempre há pessoas ali fiéis e sinceras. Porém, a nação, o povo de Deus como nação, se corrompeu diversas vezes ao longo da história. Tanto no Antigo Testamento quanto depois da Igreja Apostólica, quando os discípulos fomentaram a igreja começou a crescer. Em certo momento... E até hoje. A igreja começou a dar novamente passos em direção para distante de Deus, né? E até hoje, o povo de Deus, como a gente entende através da Bíblia, que não é um povo que tem uma placa, ele não tem uma placa de igreja. Ele está disperso, é um povo que realmente serve a Deus, que segue os princípios divinos em toda e qualquer denominação. E a própria Bíblia diz isso: há muitas ovelhas fora do meu aprisco, e a mim convém juntá-las. Isso diz em João capítulo 10. Então, esse povo de Deus que está disperso, que ainda não se reuniu, e o povo de Deus que a gente entende, que são aqueles que estudam a verdade segundo conforme ela é, também existem muitas heresias e muita corrupção do ponto de vista espiritual. Não estou falando corrupção no sentido simplesmente da palavra corrupção, que talvez a gente é muito acostumado com a questão financeira, né? Mas eu estou dizendo, eu vou até trocar a palavra corrupção para colocar a palavra mais adequada com que a lição traz. Prostituição, promiscuidade espiritual. A promiscuidade espiritual no sentido de eu trazer uma teologia hoje muito mais voltada para a teologia do desempenho, para a teologia da prosperidade, para a teologia do rendimento, do que para a teologia cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Hoje você tem muito mais um eu interior que te impulsiona a ser melhor cada vez mais para que tu tenha um relacionamento melhor no teu negócio, e tu seja mais produtivo, e tu ganhe mais, e tu conquiste mais coisas, e aí tu é conhecido como alguém que é bem abençoado, né? Bem sucedido, porque é bem sucedido porque é abençoado, né? Exatamente. Do que, na verdade, a tua vida ser mudada e moldada aos pés de Jesus, onde você vai renunciar os seus pecados, as suas escolhas carnais, para ter Deus à frente dos seus propósitos. E convidar Deus para participar de todo e qualquer negócio que você fizer. Mesmo que quando Deus participar dos seus negócios, e no lugar deles serem concretizados, eles vão ser cancelados. Porque eles estavam com alguns problemas. Entende? Eu não estou falando... Eu usei aquela linguagem empresarial, mas eu também poderia usar a linguagem espiritual de pregar uma teologia falsa, uma teologia cheia de problemas, não só para poder alimentar o eu, mas como totalmente dispersa da escatologia. A graça irresistível, que ninguém pode resistir à graça de Deus, como se Deus fosse extremamente um adolescente bobo, apaixonado, desesperado pelo ser humano, e tudo que o ser humano fizesse, ele só batesse palma. Ou um pai que não corrige, um pai que não tem advertência, um pai tolo, frouxo. E é um tipo de relacionamento que faz com que nós esqueçamos da cruz. Da vergonha que foi feita em nosso favor. E do preço. Pouco se fala hoje na cruz, né? Pouco se fala do preço que foi pago. E acaba a gente falando muito em algo que eu possa fazer para alcançar, onde eu posso chegar, como eu posso ser abençoado, como eu posso abençoar outros. E acaba muito ficando no campo do homem, né? Da área do homem como centro ali de todas as coisas e não como Cristo, né? Como o William acabou de falar. Isso é muito perigoso, porque a gente está misturando ensinamentos, né? Que maculam o evangelho, que tiram da gente a visão do alvo, né? Paulo, ele tinha muito essa preocupação, né? E ele dizia assim, ó, deixando as coisas que para trás ficam. Porque, meu amigo, para você abraçar a causa do evangelho, você vai deixar muita coisa para trás.
E é isso que Paulo fala. Se eu tentar abraçar tudo, né, todo tipo de doutrina, de ideologia, você vai se distanciar do alvo. Por isso que Paulo fala, eu prossigo pro alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se a gente for querer abraçar todas as coisas, vai acontecer de que, como o povo de Deus, eu vou adorar outros deuses também, porque isso aí, né? Tá comum, né? Tá Aqui, comum, nada a ver, né? É. Pô, isso aí, talvez, quem sabe, não é bem assim, né? Então, Começa a relativizar. relativizar, isso é muito perigoso. E aqui é o contexto aqui do livro de Oséias, mostra o quê? A consequência de o povo exatamente ter se distanciado, né? E a gente vê a consequência aqui em Oséias, a gente vê a consequência quando o povo vai cativo para a Babilônia. Qual é a consequência? Do afastamento do povo, entendeu? Para adorar falsos deuses. Qual é a consequência? A consequência é o cativeiro, entendeu? Gomé aqui representa o quê? Representa a ingratidão do povo também. Não é verdade? Isso. E representa a ingratidão do povo. Por quê? Porque Várias vezes Oséias vai buscar e ela volta pro prostíbulo. Exatamente. Ou seja, é Deus te resgatando e você voltando. É Deus te resgatando. E eu correndo pro pecado. Só assim, né? Pra Deus fazer Oséias entender quem ele era e como o povo estava. Não, e inclusive diz que quando o povo via essa situação, eles observavam que Deus realmente estava querendo dizer deles. Porque era chocante o profeta, que era uma pessoa designada ao sagrado, correr atrás de uma pessoa designada ao profano. É verdade. É a mesma comparação com Deus, quando nós chegamos próximo de Deus, que é uma pessoa onde o ambiente espiritual dele muda pela sua presença. Ou vê o que está lá no livro de Daniel, capítulo 9. Você lê o capítulo 9, o capítulo 10, lê o capítulo 8, quando Daniel se encontra com Gabriel, que é o anjo, Daniel passa mal. Mas quando Daniel se encontra com um homem que está da outra margem do rio, que era um homem que é descrito por João no Apocalipse, tem uma descrição ali muito similar, que tem os olhos que fumegavam, tem a pele como se fosse de bronze resplandecente. Esse encontro de Daniel nessa presença desse ente extremamente sobrenatural deixa Daniel sem conseguir respirar, sem conseguir se levantar. Ele disse, eu vou morrer. Ou seja, era um encontro totalmente fora do campo da naturalidade. O que eu estou querendo te dizer? Ele estava na presença de alguém que era extremamente santo. Era totalmente paradoxal do quem ele é, da estrutura, a própria estrutura física dele não dava para suportar com quem ele estava presente. É por isso que por 2 vezes tocam no ombro dele e dizem assim, ser forte, tem coragem, fica em pé. Ser forte, tem coragem, que é por 2 vezes. O ente pede para ele poder se levantar, para me dar força, porque ele não conseguia falar. Então, do mesmo jeito, você pega um profeta que é designado ao sagrado e prega uma mulher ali, uma representação, e a gente não quer fazer nenhum tipo de... Deixar aqui bem claro, a gente não quer fazer nenhum tipo de apologia contrária, nem favorável à prostituição, assim... As pessoas que estão também na zona de prostituição são pessoas amadas por Deus, são pessoas que merecem a atenção de Deus, são pessoas que merecem as nossas orações, são pessoas que são filhos e filhas do Altíssimo. Como Maria Madalena. Como Maria Madalena. Abraçada e amada por Cristo. Que foi a primeira a ver Jesus, após a ressurreição, foi Maria Madalena, a primeira a ver Jesus, a quem ele reputou muito carinho, muita atenção. Então a gente não está aqui de nenhuma maneira depreciando essas pessoas que vivem nessa situação de risco e de vulnerabilidade, sob hipótese alguma. A Bíblia apenas utiliza essa ilustração para dizer que do mesmo jeito como se prostitui sexualmente, existe a prostituição espiritual, de você abandonar o seu marido, que seria Cristo, né, é o cabeça da igreja, e você ir para outros maridos que seriam outros deuses. Exato. O Anderson falou aí, leu Apocalipse 18, né, de 1 a 4, né, o Anderson. E aí Apocalipse 18, 1 a 4 mostra as consequências no caso da infidelidade para a promiscuidade do povo de Deus. Se nós formos lá para Apocalipse 19, aí ela fala do júbilo no céu, né? Então, se tem uma consequência negativa dessa questão da promiscuidade do povo de Deus, também para aqueles que são fiéis existe uma consequência positiva. Sim. Aí você vê o contexto de Apocalipse 19, de 1 a 9, que ele diz assim, ó, depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E aí eu já vou finalizando, ou pulando já para o 19, verso 7, dizendo assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Porque lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Então, se tem a consequência da promiscuidade negativa, também tem a consequência positiva da fidelidade. Sim. Entendeu? Que é que esse contexto de Apocalipse 19 fala o quê? De duas grandes alegrias, né? A gente está aqui nas cenas do juízo, do desfecho, né? Porque aí mostra aí claramente, né, o profeta, né, o João, discípulo amado, ele, na ilha de Patmos, quando obteve a revelação do Apocalipse, Deus quis mostrar, não só para ele, como para toda a humanidade, o desfecho final e a distinção bem clara entre como vai estar a classe do povo de Deus que tem se preparado para esses últimos dias. Há uma distinção bem clara entre a meretriz, que ela não só se corrompeu, como ela corrompe a outros. E isso diante de Deus é chamado de abominação. Por quê? Porque ela não só se contenta em fazer o que é errado, como convence a outros a fazer aquilo também. Então, o povo de Deus, né, como o William falou, Cristo é o cabeça, né? E aí a gente tem que se submeter a Cristo, como o corpo de Cristo. Porque o braço e a perna não vai para onde a mente não manda. Então, quando há essa prostituição, né, de princípios, de valores, é você querer dizer: eu me governo, eu tenho minhas próprias leis, eu faço o meu próprio caminho. Meu corpo, minhas regras. Então, você vê aí que é algo que aparentemente parece, né, doutrinas e pensamentos inofensivos, como Satanás sempre ele se utilizou, né, de entrelinhas, né? Ele falou: foi assim mesmo que Deus disse, né? É assim mesmo. Então, quando ele coloca a dúvida, a gente tem que sempre recorrer à palavra. É por isso que eu acho muito interessante, né, a gente não só estudarmos, como proclamarmos isso para outras pessoas. Estudem a Bíblia, porque Jesus disse, né, examinai, não é só ler, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E são elas que o quê? Testificam de mim. Então é muito importante a gente se ater a isso para que a gente não possa aí criar causas próprias regras e coisas que são contrárias à vontade de Deus. Isso é muito perigoso, né? Não há problema em ter dúvida. Sim. Sempre a gente vai ter. Natural. E Deus diz o quê? 20 e... Razoemos. Ou seja, vamos sentar aqui e conversar com razão. Ou vamos aqui averiguar, vamos aqui questionar, vamos argumentar e contra-argumentar. Defesa e contraditório. Né? Você aí... enfim, não há problema em ter dúvidas. Deus prefere muito mais um crente que seja inclinado a dialogar e até discutir, e argumentar e contra-argumentar, do que um que simplesmente baixa a cabeça e acha que entende tudo e está engolindo aquele processo que foi fomentado para ele, e um dia, como uma panela de pressão, com tanta pressão, ele diz: eu vou largar a igreja. É verdade. Não vale a pena, eu vou largar a igreja, eu vou largar esse cristianismo. Por quê? Porque se aborreceu com o pastor, se aborreceu com o ancião, porque um irmão olhou o cara feio para ele, porque teve um problema que não tem explicação do ponto de vista humano, e aí vai culpar Deus. Olha, eu cresci na igreja e eu tive muitos amigos que cresceram comigo na igreja. Na escola, que a gente tem a escola das crianças, né? Sim. E tem a escola também dos primários. Então, eu tive muita gente que me acompanhou. E eu fico triste quando eu volto para minha igreja natal, e eu vou ser honesto com você. Se eu encontrar eu e mais um, é muito.
Porque a maioria, quando chegou em determinado, eu acho que você também deve ter passado por essa Eu passei experiência, pela minha né? experiência. Então, assim, eu não tô aqui levantando a bandeira e dizer assim, oba, eu fiquei. Porque eu tenho os meus problemas. Eu tenho os meus questionamentos. E eu tive muitas crises de contradizer Deus, da ampla defesa do contraditório, e de argumentar e contra-argumentar e arrazoar e fazer tudo. Mas, amigo, se nós não formos conversar com Deus para que Ele tire as nossas dúvidas, alguém vai vir conversar no lugar dele. Verdade. E a semente vai ser plantada, tal como a gente leu aquela história do joio e do trigo, e diz assim, e quem foi que fez isso? O joio está crescendo com o trigo. O inimigo veio e fez. Lembra daquele texto que a gente estudou junto aqui? Você lembra aí do texto também? Eu queria frisar sobre a infidelidade e a fidelidade, que foi o que o Wesley colocou agora lendo o texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 1 a verso 11. Deus, ele diz sobre fidelidade e fidelidade. Êxodo capítulo 20, versículo 5, tá? Um texto muito conhecido, diz assim, ó, não adore, nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração. O que ele está querendo dizer? Até a 3ª e 4ª geração, haverão consequências da infidelidade dos primeiros que começaram, né? Pai e mãe que tiverem infidelidade, os filhos vão colher até a 3ª e 4ª geração. Veja que a infidelidade tem consequências danosas, mas ele diz assim, ó, daqueles que me odeiam, né? Eu castigo os pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam meus mandamentos. A fidelidade, ela tem uma consequência, uma recompensa e um alcance muito maior do que a infidelidade. Porém, a semente da fidelidade, ela é mais trabalhosa de você cuidar, regar, gerir e dela crescer. Eu tenho um amigo, muito amigo mesmo, assim, aqueles que você confia com o braço direito, que ele é contador. E ele diz assim, cara, 100% das empresas que eu vi, empresas grandes quebrar, tinha infidelidade conjugal. Aí tinha que repartir com quem foi infiel. O adultério, ele é um potencial destruidor, porque ele não destrói só uma família. Ele não destrói só ali o marido e a mulher. Tem filhos envolvidos. Tem a igreja envolvida. E aí se envolveu mais outras pessoas, tem as outras pessoas do outro lado que foram envolvidas, a família da outra pessoa. Então, é como eu comparo com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, dia 6 de agosto, dia 9 de agosto de 1945, quando foi lançada no Japão, já no término da Segunda Guerra Mundial, que não tinha necessidade de lançar, mas era para um teste bélico e ali mostrar poder. Aquela radiação até hoje causa problema. É verdade. E a lição, ela fala bem isso que o William está citando, quando ela diz assim, né, que a infidelidade conjugal, ela tem um preço doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta. E é por isso que Deus tem tolerado. E ainda diz o seguinte, quando esse momento chegar, que ele fala aí, o qual é impossível restaurar o casamento. Muito bom. Aí ela fala aqui, quando este mundo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido da continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Então, é nesse momento que Deus vai dizer assim, ó, Acabou. vou dar o basta. É como se ele te desse assim, aqui é o nosso divórcio. Pronto. Ele disse assim, o soberano cônjuge paciente disse assim, não dá. Acabou. Encerrou aqui. Nossa relação. Todas as oportunidades que eu tinha para dar Dá. já foram dadas. Então, Estejamos nós preparados e como noiva adornada para receber o Cordeiro. Amém. se revestido da graça de Cristo. Da né? graça, da justiça. Que é isso que não vai nos misericórdia de tornar aptos a morar com ele. Porque não vai ser a nossa justiça, não vai ser, né? O amor de Nosso Cristo, mérito, né? a graça de Cristo que nos habilita a gente poder participar das bodas do Cordeiro, né? Muito bom. É isso mesmo. Muito bom. E a gente vê, né? A lição vem falando assim, imagens do casamento, né? E a gente vai trazendo tudo isso daí para o nosso relacionamento com Deus, não é isso? Nosso relacionamento pessoal de caminhada com Deus, de caminhada com Deus, Outra história aqui de casamento que merece destaque, né? Tá lá em Gênesis 24, quando Abraão, ele confere a seu servo a tarefa de achar uma esposa para seu filho Isaque, né? E aí os versos, Gênesis 24, 1 e 2, diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos,
E o Senhor em tudo já havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governa tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas do cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E a gente pode fazer assim, pode trazer lições da relação de Cristo com a igreja, aí, né? É como Cristo representasse Isaque, Isaque representasse Cristo, e Rebeca, ela representasse a noiva de Cristo ou o povo de Deus, né? Entendeu? E a lição diz assim, né? Por que que é tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus? Que está lá no verso 20, tá lá no 24:3, né? Não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Ei, rapaz, eu lembrei de um texto de Jesus aqui. Eu só não Uhum. sei onde é que tá, que diz assim: quem não ajunta comigo. Espalha, né? Eu acho interessante essa preocupação também de Abraão em escolher, né, assim, de orientar o filho, né, sobre a questão da esposa, né? Porque a Bíblia, muitas vezes, hoje em dia, é um debate muito grande, né, sobre algumas frases bíblicas, né, se no contexto do politicamente correto, se hoje em dia ainda cabe, né? Por exemplo, a questão da submissão, né, que se fala na Bíblia. Ser mulheres, né, sede submissas ao vosso... Como também a igreja é a Cristo. Mas por quê? Porque a gente entende quem é a mentalidade de Cristo. Se o seu marido tiver a mentalidade, né, coerente com a Bíblia, conforme Cristo, né, Cristã. cristã, Cristocêntrica. aí você se submete à vontade. Por quê? Porque você entende que aí Paulo dizia, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu estou imitando a Cristo. Se a atitude tem um fundamento cristocêntrico, é baseado na Bíblia, por que não, né, você concordar com aquele pensamento, já que, né, ali realmente tem alguém que é o cabeça, um líder da família ali, espiritualmente falando, como a Bíblia orienta. Não é a submissão da forma como as pessoas querem entender Isso. que seja a submissão, Como, né? por exemplo, dizer assim, ó, levanta aqui, pega água. Então, tipo assim, ou então, limpa aqui no chão. Cadê a minha nada camisa, disso, né? Tipo assim, ó, um autoritarismo isso. sem precedentes. Exato. Né? E como também a Bíblia fala da relação do homem para com a mulher. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E por amor a ela, se entregou. Deu na sua Isso. própria vida. Dando a sua própria vida. Ou né? seja, ele também mostra como tem que ser a atitude de um homem. De se entregar de forma voluntária e amor completo pela sua esposa. Aí sim há uma relação onde há, podemos dizer assim, uma só carne. Por quê? Não no sentido físico de os dois agora serem uma só carne, mas no sentido de que agora há uma só carne em relação ao pensamento. É como se, por exemplo, eu e a minha esposa, né? Até no caminhar espiritual. Né? Por exemplo, não só no meu casamento, como eu vejo isso no casamento de alguns amigos. Por exemplo, a gente faz uma pergunta e aí eu digo assim, rapaz, minha esposa não vai aprovar isso aí, não. Uhum. Porque você conhece tão bem aquela pessoa que você já responde por ela. Sim. E quando que a outra pessoa faz aquela pergunta lá pra ela confirma, tu conhece bem, né? Aquela pessoa. Tá andando junto. Então é esse tipo de relacionamento que a gente também tem que ter com Cristo. Que tem coisa que não vai estar na Bíblia. Sim. É verdade. E aí a gente tem que perguntar, o que Cristo faria no meu lugar? Essa que é o ponto da questão. Tem muita coisa que você vai descobrindo no meio do casamento. Uhum. Vai vendo como é o relacionamento. E você não precisa perguntar tudo. Você, pelo outro, você já, às vezes, você pensa assim, eu já sei que ele não vai gostar disso aqui. Rapaz, quando você tá tão íntimo nesse até o olhar, entendeu? Até um gesto você já sabe. Então, já imagina, é como você falou, a gente querer entender, ter esse relacionamento com Cristo e dizer assim, rapaz, o que é que Cristo pensaria como deveria ser aqui? Exato. E aí você Isso atingir o nível É. de relacionamento para você já vir no automático aqui na sua cabeça, ó, e você executar isso. Isso aqui Cristo não vai gostar, não. Exatamente. Né? Essa conversa que eu tô tendo aqui, Cristo não vai gostar, não. Tornar Deus real, sabe? Exato. Tornar Prático. Deus real. Tipo, cara, como é que eu vou orar a Deus para que Ele me abençoe na negociação de uma empresa, na negociação de uma casa, na negociação de um carro? Se o que eu faço? Na hora de eu ir para essa negociação,
eu já vou com a intenção de fraudar um documento. É. Se na hora de eu ir para uma negociação, eu tô aqui, vou negociar a casa aqui com o Wesley, e eu já começo com um monte de mentira. Eu já minto da minha profissão, já minto da minha renda, já faço isso aqui, faço um monte de manobra. Eu tô tirando Deus de cena. Então isso é tornar prático a não presença de Deus. Deus tem que estar presente em todo qualquer aspecto. Se eu peço para que ele esteja presente, então as minhas atitudes têm que ser atitudes, como você disse. A sua esposa diz, não, ela não vai gostar disso aqui. Então eu tenho que fazer de um jeito. Não, Deus não vai gostar desse jeito de atitude. Eu queria sublinhar aqui, diz assim, ó, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ou seja, Deus já tinha ali dado tudo para Abraão, tinha abençoado tudo. E ele já era velho e em idade avançada. Ele já tinha andado um bom tempo aí com Deus. Então ele já conhecia o que Deus gostava e o que Deus não gostava, certo? Aí olha o texto, diz assim, ó, disse ele ao servo mais velho da sua casa o seguinte, jure aqui, ó, jure pelo Senhor. Sim. Primeira coisa que ele disse assim, você vai buscar uma mulher pro meu filho, Deus já me abençoou e tudo. Mas se não for de acordo com o que Deus quer, não vai dar certo. Não vá. Jure logo aqui que você vai fazer de acordo com o que Deus quer. Porque eu ando com o Senhor. E o Senhor me abençoa e tudo. Então agora que eu tô velho, em idade avançada, que Deus já me abençoe e tudo, eu não vou mais querer as bênçãos dele. Não faz sentido. Eu vou traçar um paradoxo que o Espírito Santo me trouxe aqui com Davi. Você lembra quando Davi cobiçou uma mulher chamada Batseba? Uma mulher muito bonita, muito formosa, mulher de Urias, um dos comandantes dele. Lembra disso? Você lembra quando Naamã chegou para contar a Davi, depois que Davi já tinha feito ali uma armadilha para que Urias fosse morto? Você lembra dessa história? Eu tô com o texto aberto lá em 2 Samuel capítulo 12 e o versículo 7. E Naamã contou uma história, né, que eu vou resumindo aqui para vocês, que tinha um homem que só tinha uma cabrita, né, uma ovelha, né, não lembro agora exatamente, e que o outro tinha muitas. E quando chegou um estrangeiro na casa desse homem que tinha muitas, ele pegou do que só tinha uma ovelha para poder sacrificar e oferecer pro estrangeiro. E Davi se encoleriza e diz assim, como pode? Terá que restituir muito mais vezes e tal. Aí Naamã já derruba Davi ali rapidamente, diz assim, rapaz, tu és esse homem. Tu és esse homem. Olha o verso que diz assim, ó. Eu tô em 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Então Natan, eu falei Naamã, perdão, Natan, o profeta, eu confundi ali com o outro que se banhou no rio, né? Enfim, perdão. Então Natan, o profeta, disse a Davi, você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi você, rei de Israel, e livrei das mãos de Saul. O palácio dele é agora seu. As mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Porque, então, você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível. Totalmente oposto do Abraão. Os dois já tinham experiência com Deus. Eu te dei tudo. O Senhor abençoou Abraão em tudo. Eu te dei tudo, Davi. E tu ainda não quis respeitar a palavra de Deus. Tu não sabe como é que eu procedo. Eu não procedo com engano. E Abraão diz assim, jure aqui, se tu não pegar uma mulher que for de acordo com a vontade do Senhor, não precisa nem... E você vê como essa questão da vontade de Deus estava tão alinhada com o que Abraão pensava para o filho dele, sobre o que era um casamento agradável aos olhos de Deus. E você vê que não foi nada forçado, né? Que ele diz assim, vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Não tem nada aqui, essa é uma submissão, mas é voluntária. A pessoa que coloca naquela condição, sabendo, como a Bíblia diz, né? Entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando ela percebeu que aquilo ali era o plano de Deus para a vida dela, prontamente ela disse, sim, eu quero. Então, você vê que ela não se colocou numa situação de submissão forçada ou algo que foi ruim para a vida dela. Quão abençoada ela foi por ter dado ouvido à voz de Deus, né? Quando bateu a sua porta ali, a oportunidade dela foi ela, vamos dizer assim, que ela também foi mãe de uma grande nação. Né? Assim, a gente pode dizer, porque ela deu ouvidos à vontade de Deus para a vida dela. E na época da Bíblia, né, mulher não era para... Não tinha opinião, não tinha voz. Mas esse texto claramente deixa a escolha de Rebeca algo audível e voluntário. Ela podia ter dito, não vou, não quero.
foi perguntado. Inclusive, Eliezer diz assim, e se ela disser que não vou? Então, não dá pra trazer a mulher, não vou amarrar e botar ela Assim no tem que camelo, ser né? a nossa relação para com Deus, né? Voluntária, né? Por amor, por entender o que é a graça, o que ele fez por nós. E não porque eu tenho que ir, porque se eu não for eu vou pro inferno e tal, aquela coisa toda, né? É isso mesmo. Estamos chegando perto aqui do final, né? A lição de quinta-feira fala sobre a prostituta que é julgada. Entendeu? A gente sinalizou aí no Apocalipse 19, A gente né? falou Apocalipse 19, né? Mas assim, ele diz assim, a lição diz, né? Que, como eu já falei, né? A consequência negativa em Apocalipse 18, a consequência positiva do Apocalipse 19, tem a questão do julgamento, né? E a lição diz assim, que a infidelidade conjugal tem um preço doloroso. E qual é o preço da infidelidade com Deus? Hein? Eterno. Eterno. Entendeu? Então, assim, a gente observa, na verdade, que essa lição... Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a estudar, foi até um certo desafio, né? Porque a gente vê a imagem do casamento, é claro que a gente entende o que é que o autor da lição ele quis colocar dentro do contexto da lição do trimestre, que é alusões, imagens e símbolos, e aqui a gente podia trabalhar muito mais coisas, a gente podia trabalhar, por exemplo, aqui nessa, qual característica tinha a Rebeca em relação a como deve ser o comportamento do povo quando de Deus, entendeu? Exato. Então, você vai trabalhar aqui quando você vê o contexto de Rebeca, quando ela recebe lá o servo, quando ela se oferece para poder servir água aos camelos, né? Eram 10 camelos, cada camelo bebe 20, não sei quantos litros de água. Já imaginou ela dizer assim, eu vou aqui, vou abastecer todos eles. Todos eles, vou encher o tanque aqui. Já a atitude dela, né? E a Muito atitude bonita. dela, entendeu? Então a gente podia trabalhar aqui muito mais coisa, mas que na verdade, no fundo, o que Deus, acredito que ele quer mostrar pra gente é o quê? É que apesar da gente viver aqui nesse mundo, que é um mundo imperfeito, dentro de uma relação que mesmo, obviamente, que não é perfeita, uma relação de um casamento, não existe quem disser, meu casamento é perfeito, não existe isso. Prefiro nem conhecer, né? Tem dificuldade, tem problema, como entendeu? todos, Mas ele mostra o quê? Que ali é a grande escola nossa para a gente aprender como deve ser o nosso relacionamento com ele. Sim. E as consequências da fidelidade e as consequências da conduta especial de cada um daqueles que estão envolvidos, né? Dentro do casamento, que vai trazer as consequências, como já foi falado, consequências negativas ou consequências positivas. Claro. Aí, Gênesis capítulo 24, aqui a nossa parte do auxiliar, diz assim, a ideia geral do capítulo 24 é que o casamento ele é o relacionamento em que nós experimentamos a presença de Deus e a salvação de Deus. Amém. Eu quero encerrar também falando que uma coisa primordial, né? Já que a gente falou de casamento, de noiva e tudo mais, um versículo que toca bastante no meu coração, que a lição também abordou, que é Apocalipse capítulo 21, do versículo do 1 até o 2, que ele diz assim, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Muito bonito, né? Muito bonito. Essa forma como Deus aí quis se relacionar com a humanidade, né? Deixando esse texto assim, né? Falando, poxa, acho que nós três aqui casamos e a gente lembra o momento, né? Quando a noiva, ela vem ali, né? No dia da cerimônia. É um momento de muita alegria, de muita emoção. E eu acredito que para os remidos do Senhor, tá nesse momento vai ser um momento glorioso. E a gente entender que a gente não vai estar ali por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo, é mais ainda. Porque você olha e fala, eu não merecia estar aqui. Mas por Ele, né? Ele me habilitou eu participar desse momento. Né? Ele fala, já não existe mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Amém. Eu deixo aqui a minha última contribuição,
se a gente pensar os casamentos nessa terra, os mais felizes, eles têm só um destino: cemitério. Verdade. Os mais significativos e relevantes vão para o cemitério. E aqueles que são turbulentos, conturbados, com muitos problemas, é o divórcio. Então essa terra, ela é bem desanimadora quando a gente olha. Por mais que você seja fiel ao seu cônjuge, você ame ele de forma significativa, pratique a Bíblia, ande em conformidade com Deus, para esta terra, o resultado vai ser o cemitério. E Cristo nos convida a ter uma experiência única com Ele, para que a gente participe desse novo céu e da nova terra. Amém. Porque Ele quer que o nosso relacionamento com Ele não se resuma ou não se destine a apenas um cemitério, mas tenha continuidade para o resto aí da eternidade. E há outro detalhe que eu gostaria também de contribuir era... Essa frase parece um tanto quanto paradoxal, mas eu vou tentar deixar ela mais pedagógica. No casamento da terra e para o casamento, a alusão, casamento cristão com Cristo, né? Assim, entenda, né? Enfim. Casamento na nossa terra, ele suporta, não vou dizer tudo, mas muita coisa. Eu vou dizer assim, tudo, para ficar bem paradoxal. Mas ele não aguenta tudo. Parece estranho, né? O casamento suporta um câncer. O casamento, ele suporta a dor de você perder um filho de maneira ali intempestiva. Ele suporta problema nas finanças, desemprego. Ele suporta, às vezes você não tem onde morar. O casamento suporta isso. Agora, o casamento não suporta mentira. Ele não suporta abuso. Ele não vai suportar infidelidade. Né? Do mesmo jeito, com Cristo, Cristo suportou a cruz em nosso lugar. E vamos e venhamos que suporte, hein? Suportar a cruz é pesado. Sim. Toda a ignomínia, todo o distanciamento do Pai, ele suportou a cruz, ele suportou uma vida penosa aqui na terra, como o que ele sofreu. Mas não dá para aguentar tudo. Vai chegar um momento em que não dá para aguentar mais infidelidade com Cristo. Ele não tem como mais deixar que a pessoa que é infiel, que continue praticando a infidelidade, da minha escolha, né, como a Rebeca escolheu ir, que eu não escolha ir com ele, não dá mais, simplesmente não tem como. Ou que eu queira continuar dos meus pecados. Por isso que no versículo de Apocalipse capítulo 22, onde vai dizer, né, da cidade santa, é muito lindo, tem um versículo 15, que às vezes ele dá um pouco de problema na cabeça. O versículo começa assim, ó: do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos. Aí ele vai começar a dizer. Eu não vou ler não, para deixar o leitor instigado e ler em casa. Então, a cidade tem um lado de dentro e tem um lado de fora. Você quer estar onde? Verdade. Então, do mesmo jeito. O casamento com Cristo, até o momento final, Cristo suporta muita coisa. Ele suportou muito a nosso favor e hoje nos dá muito suporte para a gente viver uma vida santa ao lado dele. Mas ele não é uma pessoa que vai aguentar tudo, como nós também não somos pessoas que aguentamos tudo no nosso cônjuge. Deus nos abençoe, que a gente possa fazer a escolha mais acertada de estar dentro dos portais dessa cidade. Amém. 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 William, você poderia orar para a gente Com encerrar? certeza. Bom Deus, bom Pai, louvamos o Teu nome pela Tua existência e porque falou aos nossos corações. É do nosso interesse, da nossa necessidade, Te servir. Por isso, limpa o nosso coração do mal, limpa a nossa mente dos desejos pecaminosos, a nossa fala de palavras torpes, retira de nós a intenção de fazer aquilo que não Te agrada. Nos auxilie para que cada dia em que a gente viva nessa terra, mesmo sendo cheio de corrupção, de maldade e comprometimento da verdade, a gente consiga andar com Jesus e entender o que Ele gosta e o que Ele quer para cada um de nós. Nos faça sentir a realidade da Tua presença, como o grande presente que é ter Deus em nossa casa, ter Deus em nosso casamento, ter Deus em nossas finanças, ter Deus em nosso emprego, ter Deus em todos os aspectos. Por favor, Senhor, nos ensine a Te servir, nos ensine a Te amar, nos ensine a Te respeitar e não trocar o Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos dá. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, confiando em Jesus, por Cristo. Amém. Amém. Amém.